Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Pessoal, mais uma vez, voltando aqui com a nossa campanha. Já estamos na quarta sexta-feira, iniciando a nossa quarta campanha para a honra e a glória do nome do Senhor. E já quero deixar aqui para vocês, né, que eu sei que não tem sido fácil, mas o Senhor, Ele nos sustenta. E você que está fazendo essa campanha, está acompanhando essa campanha juntamente conosco, já deixa seu recado aqui, se você está gostando dessa campanha, se você já viu alguma diferença, né? Se você já recebeu algo do Senhor através dessa campanha, deixa seu comentário aqui. E não esqueça de compartilhar essa campanha, não esqueça de compartilhar esse vídeo com 7 pessoas, para que a sua bênção não fique retida no mundo espiritual, mas para que a sua bênção ela venha a ser entregue na mão do Senhor, pela mão do Senhor sobre a sua vida. Amém, pessoal? Porque a Bíblia vai nos falar ali no livro de Daniel, que Daniel tinha 21 dias orando e jejuando para receber uma resposta do Senhor. Mas quando o anjo veio entregar a resposta para Daniel, o anjo relatou ali para Daniel, foi demorada a tua resposta, porque no mundo espiritual teve um atrapalho ali, né? Que no mundo espiritual o adversário quis tomar a tua bênção. Mas o Senhor me enviou. O Senhor enviou o arcanjo Miguel para que lutasse, para que eu descesse com a tua bênção, né? E ali o Senhor enviou o arcanjo Miguel para lutar, para que o anjo Gabriel entregasse a bênção para Daniel. Então, meus queridos, vamos permanecer firme nessa campanha, porque no mundo espiritual está havendo um mover para que a gente não termine a campanha, para que a gente não segue direitinho, né, os horários da campanha, para que você não venha compartilhar. Tudo isso é para que a sua bênção venha a ser travada no mundo espiritual. Mas para a honra e a glória do nome do Senhor, a gente não vai dar legalidade a essas coisas, mas vamos fazer a obra do Senhor, de acordo como o Senhor nos ensina a fazer. Amém? E já entrando aqui para a palavra, a nossa campanha, ela está no livro de Isaías 38, que nos diz assim: a doença de Ezequias. Naquele dia, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amon, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido, com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado, Davi. Ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu
livrarei você a esta cidade, das mãos do rei da Assíria. Eu defenderei esta cidade. Louvado, exaltado e bendito é o nome do Senhor, para todo sempre. Aqui, vamos aprender aqui com esta palavra, que aqui o Senhor, Ele vê Zedequias, porque Zedequias, ele veio da linhagem de Davi. E Ezequias, ele reinou ali como rei. E ali no início do reinado dele, ele fez tudo como o Senhor instruiu ele fazer. Tudo herdado por Davi, ele exerceu. Mas houve um tempo, houve um momento que o coração dele se desvia do propósito. E ele adoece. Ele adoece de uma enfermidade, o qual o Senhor fala com ele, através do profeta Isaías, que ele não iria viver se ele não se consertasse, se ele não voltasse o coração para Deus novamente, ele jamais viverá. E ali, Ezequias, ele começa a lembrar de quantas coisas boas ele já fez para o Senhor. Ezequias começa a lembrar de como Deus se agradava das coisas que ele fazia. E ali ele começa a conversar com Deus. E ali ele começa a trazer essas lembranças ao coração do Senhor. E o Senhor olha para Ezequias e tem compaixão dele. Porque o Senhor vê o arrependimento no coração dele. Quando o Senhor vê o arrependimento no coração dele, o Senhor ali, ele muda a história de Ezequias. O Senhor muda a história de Ezequias. Porque o Senhor sonda o coração de Ezequias e vê arrependimento no coração dele. E ali ele sonda o coração de Ezequias e muda a história de Ezequias. E ali ele pede, o Senhor ordena ao profeta Isaías, volta lá onde Ezequias e fala com ele que ele não morrerá, mas eu acrescentarei sobre a vida dele mais 15 anos. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Mais 15 anos. E ali o profeta Isaías, ele vai ao rei Ezequias e passa o recado do Senhor. E a Bíblia vai nos falar que Ezequias, no mesmo instante, ele levanta curado. O Senhor, ele cura ele naquele momento que o profeta Isaías passa a mensagem para ele. Ele levanta curado, confirmando a profecia do profeta Isaías, quando dizia que ele não iria morrer, mas ele estaria acrescentando mais 15 anos de vida para ele. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. E hoje o Senhor me traz aqui para chamar a sua atenção através desta campanha,
Porque, meus amados, uma campanha não é a gente obrigar o Senhor a fazer por nós aquilo que Ele não quer fazer. Mas o intuito de uma campanha é nós se achegar mais ao Senhor. O intuito de uma campanha é nós nos consagrar todos os dias. É nós ter conhecimento da bondade de Deus para com a nossa vida. É deixar o Senhor nos visitar. É deixar o Senhor nos conhecer por dentro e por fora. É deixar o Senhor sondar nossa alma, nosso espírito e nosso coração. E ver o que há de errado na nossa vida. Assim como ele viu na vida de Ezequias. E nós deixarmos que o Senhor, e nós darmos toda a liberdade para que o Senhor entre em nossos corações, entre em nossas vidas e tira tudo aquilo que atrapalha a presença dele em nossas vidas. Porque a maior bênção na nossa vida é a presença do Senhor. E quando o Senhor, Ele nos entrega a presença dEle em nossas vidas, tudo que estava atrapalhando começa a cair por terra. A enfermidade que há sobre as nossas vidas, assim como na vida de Ezequias, cai por terra, porque a presença de Deus, ela se volta para Ezequias. A presença de Deus, ela se volta para Ezequias. Quando a presença de Deus se voltou para Ezequias, a doença que havia em Ezequias caiu por terra. E assim é conosco. Quando a presença de Deus é conosco, aquela porta que estava travada, ela se abre. Porque a presença do Senhor é para com a nossa vida. A enfermidade que estava sobre o nosso corpo, ela tem que cair por terra. Que a presença do Senhor, ela é maior do que a enfermidade. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Essa é a verdadeira cura para nossas vidas. É a presença de Deus sobre as nossas vidas. Tem diferença de uma pessoa que tem fé, de uma pessoa que tem presença. Há diferença. Porque nem todo mundo que tem fé tem a presença de Deus. E nem todo mundo que tem a presença tem a fé. Mas se uma pessoa só andar com a presença e a fé, já faz muita coisa acontecer. Já faz muita coisa acontecer. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. A presença do Senhor é a mais importante em nossas vidas. Um dos exemplos do que eu estou falando aqui é quando Jesus, ele encontra um leproso, um endemoniado. Um endemoniado. E o pai daquele rapaz implora para Jesus curar o filho dele. E Jesus, ele fala com o pai desse rapaz endemoniado. Você crê? Eu acredito que aquele homem, ele já tinha recorrido todos os recursos humanos. Então ele não tinha mais fé. Ele não tinha mais fé para crer.
Mas ele tinha algo que estava ali na frente dele, o Senhor Jesus. Era a presença de Deus. A presença do Senhor Jesus estava ali. E o que aquele homem fala para o Senhor? Senhor, não faz conforme a minha fé, mas faz conforme a sua. Porque ele já não tinha mais fé, mas ele tinha a presença de Deus. Ele tinha a presença do Senhor Jesus que estava ali, frente a frente com ele. E quando ele fala isso, não faz conforme a minha fé, mas faz conforme a sua. Então aquele rapaz foi curado porque Jesus estava ali presente. Não foi por conta da fé daquele homem, porque ele já não tinha mais. Então, muitas das vezes, quando a gente está até sem fé, mas se chamarmos a presença do Senhor para com as nossas vidas, o Senhor faz acontecer. Não porque nós tem essa fé, mas porque a presença dele é para com nossa vida. É o que acontece com Ezequias. Ezequias, ele desviou o coração, ele se afastou do Senhor, então ele perde a fé, ele perde a presença do Senhor, ele perde a presença de Deus. Mas quando Isaías chega para Ezequias e libera uma palavra a Ezequias, o Senhor está te dando mais 15 anos. A presença de Deus, ela se volta para Ezequias novamente. E quando a presença de Deus se volta para Ezequias, ele é curado no mesmo instante. Porque o poder de Deus, ele é santo, ele é maravilhoso, ele é poderoso. E não tem quem resiste a esse poder. Não tem porta que está trancada que não se abre diante da presença de Deus. Não tem joelho que não se dobra diante da presença do Senhor. Não tem enfermidade que cai por terra diante da presença do Senhor. Que você possa estar chamando essa presença para dentro do seu lar, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para perto de você. Porque quando a presença do Senhor, ela é conosco, nenhum mal nos sucederá. Praga alguma chegará à nossa tenda. Porque a presença, ela é conosco. Louvado, exaltado é o nome do Senhor para todo sempre. A palavra de Deus, ela nos alerta, né? Que ela se renova a cada dia. E estamos vendo isso nessa campanha. A palavra do Senhor se renovando. É o mesmo texto. E estamos na 4ª campanha. Da 4ª campanha até aqui, cada dia que o Senhor me coloca aqui, neste canal, Ele me traz uma palavra diferente para trazer. Uma explicação diferente. Porque o que vocês ouviram nas 3 campanhas passadas era aquilo que Deus queria falar. E o que o Senhor trouxe hoje é isto que Ele quer falar no dia de hoje. Para a honra e a glória do nome do Senhor. E através dessa presença de Deus em nossas vidas, em nome de Jesus, eu declaro a cura, eu declaro salvação, eu declaro libertação, eu declaro a paz do Espírito.
Eu declaro as portas abertas. Em nome de Jesus. Eu declaro cura sentimental, espiritual. Eu declaro a cura no teu psicológico. Você que está aí do outro lado, em nome do Senhor Jesus Cristo, atormentada, sendo perseguido, eu repreendo em nome do Senhor Jesus toda ação maligna contra a sua vida. Você que está aí com depressão profunda, achando que tudo acabou, querendo tirar sua vida, porque você não tem paz. Que a paz de Jesus Cristo alcança o teu coração, a tua alma e o teu espírito. Para a honra e a glória do nome do Senhor. Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo, a presença que entrou na vida de Ezequias, entrando na sua vida, na sua casa, enfermidade caindo por terra, em nome de Jesus. Eu creio que daqui para terminar essa 7 campanha, eu vou ver o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, fazer milagre em vidas, curar enfermos. Eu vou ter testemunho neste canal para a honra e glória do nome do Senhor. Porque o nome do Senhor, ele é exaltado neste canal. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero interceder pela sua vida. Em nome de Jesus. Eu quero interceder pela sua vida nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E declarar vitória para a honra e a glória do nome do Senhor. Meu Deus e meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor da glória. Sou eu quem te dou graça, Deus, por mais uma vez estar aqui neste canal, levando a tua verdade, levando a tua palavra ao coração desta humanidade. Pai, em nome de Jesus, Pai, que desça sobre as nossas vidas, Pai, a tua presença. Em nome de Jesus, que o Senhor alcance, Pai, aqueles que estão perdendo a fé, por ver, meu Pai, tudo atrapalhado na vida deles. Tem pessoas, meu Senhor, que há muito tempo está lutando, mas não tem conseguido uma vitória. Mas o Senhor é fiel para alcançar essas vidas. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor, eu peço que o Senhor alcance, Pai, os enfermos. Pessoas aqui buscando, Senhor, por uma cura. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que eu repreendo, Pai. Eu repreendo todo espírito de enfermidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Pai, que o Senhor, Pai, vai encontrar agora essas pessoas agora. É onde tiver uma pessoa enferma, Pai, eu declaro a cura. Que a tua mão seja essa vida dessas pessoas agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Aquelas pessoas que estão buscando por uma porta aberta. Que o Senhor abra as portas, Pai. Que essas pessoas possam estar entrando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, alcançando a vitória. Aquelas pessoas que têm buscado, Pai, pela vida sentimental. O qual foi, Pai, frustrados. Pai amado, repreendo todo espírito de inveja. Repreendo todo trabalho maligno, meu Deus, contra a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, que caia por terra agora. Meu Deus e meu Pai. Mas que o Senhor alcance e dê a vitória para os teus filhos agora. Que o Senhor restitui família. Que o Senhor, Pai, liberte do vício. Para a honra e a glória do nome do Senhor. Te faz presente, Pai, em cada vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, fica conosco. Já te damos graça, crendo, meu Senhor, que o Senhor, Pai, entregará a nossa vitória para a honra e glória do nome do Senhor. E muito obrigada, em nome de Jesus. Pessoal, muito obrigada. Fica na paz do Senhor Jesus, tá? Não deixa de compartilhar esse vídeo com 7 pessoas. Faz o ID do Senhor juntamente comigo, tá, pessoal? E que o Senhor Jesus abençoe a sua casa, abençoe a sua vida. Porque através, né, da palavra do Senhor, da presença do Senhor, você vai alcançar